35. A gente fala agora sobre uma história que ficou muito conhecida em todo o país. Afinal de contas, virou documentário, tive a oportunidade de assistir, depois virou filme também, assisti, estrelado pelo Wagner Moura, filme Vips, histórias reais de um mentiroso, né, que mostra a surpreendente trajetória de farsas e golpes de um dos estelionatários mais famosos no Brasil, né? Ele depois acabou sendo preso, cumpriu sua pena também. E a gente conversa com ele agora, o Marcelo Nascimento da Rocha, né? Nos atende agora. Marcelo, eu quero agradecer a sua disponibilidade de falar com a gente, desejar um bom dia e falar um pouquinho dessa sua história, porque chamou muita atenção, né? A gente até fala aqui que muitas vezes a mentira tem perna curta, mas no seu caso, uma história foi emendando na outra, chegou a um ponto de ter ficado muito conhecida a sua história, porque foi uma série de fatos, né, que levaram com que você ficasse famoso a ponto de virar um filme. E eu queria começar esse papo contigo sabendo como foi que tudo começou na sua vida, né? Tem uma história, inclusive, a gente vai citar daqui a pouco, que você se passou por Henrique Constantino, né? Talvez essa tenha sido a história que foi mais conhecida. Herdeiro da Gol, linhas aéreas, chegou a dar entrevista ao vivo para Amaury Júnior e, na verdade, não era nada daquilo. Mas como é que começou tudo isso na sua vida? Qual foi, talvez, a primeira mentira, o primeiro fato que você, de alguma forma, ou se passou por alguma pessoa, ou fez com que a mentira tivesse um caminho diferente? Como é que foi isso para você? Bom dia, bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da Princesa FM. O prazer em estar falando com vocês aí é meu. Feira de Santana é uma cidade maravilhosa, gosto bastante daí, já tive algumas vezes aí. Fernando, respondendo a tua pergunta, eu acho que a primeira mentira foi aos 16 anos. Eu me passei pelo meu pai, eu recebi um bilhete da escola, eu era muito bagunceiro, e era naquela época antiga ainda, que você recebia o bilhete e tinha que levar para casa para o pai assinar, que você tinha tomado uma advertência. E aí eu fui lá e falsifiquei a assinatura do meu pai. Eu acho que essa foi a primeira vez, né, de uma mentira. Pois é, e a partir daí a coisa foi crescendo, né? Quando foi que você começou a entender que a partir dali você poderia tirar outras vantagens também? Claro que a gente está falando, obviamente, até de crimes mesmo, né? Que acabaram Sim. sendo cometidos, mas como é que a coisa... chegou algum momento que fugiu ao seu controle? Você começou a emendar uma mentira na outra e não tinha mais como voltar atrás? Como é que foi isso? Na verdade foi bem da forma que você está citando aí, né? A partir do momento que eu vi que a persuasão, né, junto com a mentira, você criar uma história, você acabava tornando ela real e as pessoas acreditavam naquela história e daquela história você ia para outra até que foi enveredando por um lado negativo, né, um lado do crime. Eu já, enfim, paguei minha pena com a sociedade. Mas realmente foi isso, né? Uma foi emendando na outra e quando eu vi eu não podia assumir mais a minha identidade própria, né? Eu já estava procurado e isso levou a emendar uma mentira na outra, uma história na outra, a criar um personagem, tudo na face para tentar se esconder. É assim que tudo começou. Você tem uma ideia de quantas vezes isso aconteceu, Marcelo? Quantos personagens você viveu e incorporou ao longo da vida? Olha, eu tenho uma estimativa, assim, oficialmente reconhecido pela justiça, foram 16 identidades falsas, né? Mas eu acredito que deva ter tido aí em volta de umas 30, algumas que acabaram não ficando conhecidas, né? Essa do herdeiro da Gol aí na festa do Recifolia, que acabou, através dela, tendo uma notoriedade que acabou depois virando um livro, depois um documentário, depois um filme. Livro esse que está sendo relançado agora, mas sem dúvida nenhuma foi a mais notória, foi a que ficou mais conhecida. Pois é, e falando sobre esta história, eu tive a oportunidade de acompanhar tanto o documentário
como o filme, né? O livro eu não tive acesso ainda, mas é algo que eu vou até buscar também. Como que surgiu essa ideia na sua cabeça? Eu vou me passar pelo o dono da Gol, pelo Henrique Constantino, e vou pro Recife Folia. Como é que foi isso? Conta pra gente como foi que partiu tanto a ideia como que a história se desenrolou lá também. Na verdade, assim, eu não tinha planejado me passar pelo Henrique Constantino, né? Eu sabia que o Constantino era o dono da Gol, né? O vice-presidente da Gol. E, na verdade, eu queria ir na festa, né? Eu estava no Recife e queria ir na festa. E essa festa, esse camarote exclusivamente era um camarote extremamente restrito, né? Não tinha abadá para vender, não tinha... era somente convidados. E aí eu tive a ideia de ligar para a coordenação do evento e falar que eu era um diretor da Gol, né? Na época eu não tinha nem citado o nome. Eu falei, olha, nosso vice-presidente está aí, e ele gostaria de ir na festa e queria saber como ele faz para pegar os abadás. Aí eles deixaram na porta do hotel, na portaria do hotel, eu estava no hotel 5 estrelas lá, e aí eles deixaram na portaria do hotel no meu nome, aí eu botei o abadá e fui para a festa. Mas eu não tinha ideia da dimensão que isso ia tomar. Eu só queria ir na festa e fazer a festa. Aí quando eu cheguei lá, que as pessoas falaram, é o Henrique Constantino, daí eu assumi a identidade, mas a minha identidade mesmo na época estava com o nome de Juliano de Souza. Se tivesse me pedido a identidade lá, ia aparecer Juliano de Souza. E aí acabou desenrolando toda essa história, eu fiquei famoso, aí o pessoal começou a se aproximar, obviamente com interesse, né? Mas tão falso como o Henrique Constantino que estava lá, eram as pessoas que se aproximavam achando que eu era o Henrique Constantino por interesse, né? Bom, e aí, no filme, né, e no documentário, mas no filme aparece uma história de que você dá uma entrevista para o Amaury Júnior e também de que ficou amigo de um ator global e que chegou a namorar com uma atriz global durante a festa. Romantizaram demais ou foi isso tudo mesmo? Conta pra gente como é que foi isso. Não, foi isso mesmo. Acabei ficando amigo daí do Ricardo Mack, né? Ficamos juntos na festa lá. E aí sim, acabei ficando com umas meninas lá, algumas eram atrizes da Globo, sim. E a história da entrevista com o Amaury Júnior, como foi? Você estava lá, ele soube, o Henrique Constantino tá aí, se aproximou, como é que foi isso? Foi. Eu estava lá e eu passei pelo Amaury Júnior, cumprimentei o Amaury e aí a produtora dele veio e falou no ouvido dele, falou, esse é o vice-presidente da Gol. E aí ele olhou para trás e falou, Constantino, vem cá, vamos fazer uma entrevista. E daí, aquela entrevista foi a que acabou detonando todo a veracidade, né? Que deu a veracidade da coisa. Porque daí as pessoas estavam vendo ele me entrevistar com o vice-presidente da Gol. Então, quem tinha alguma dúvida ali passou a acreditar. Então, isso acabou me ajudando a fazer com que essa história desse certo. Pois é, rapaz. Aí o pessoal aqui no estúdio já tá lembrando até de outras histórias que ficaram conhecidas. Teve o filme, por exemplo, Prenda-me se for capaz. Mais recente a gente teve, inclusive, a própria... o golpista do Tinder, né? Que surgiu no Netflix e tudo mais. Você consegue ver semelhanças na sua história com essas outras histórias que ficaram conhecidas de alguma forma, Marcelo? As pessoas sempre me perguntam a respeito do Prenda-me se for capaz, né? Que é a história do Frank Abagnale Jr. Não, fora o fato de que eu realmente piloto avião de verdade, ele era mais falsário, né? Ele assumia a identidade, mas ele falsificava cheques e tal. Eu não fiz isso tanto quanto ele, né? E ele andava por aí com uniforme de aviador e não era aviador. Eu, diferente dele, eu piloto avião sim. Não piloto mais, mas já pilotei muito. Pois é, e aí tem outras histórias suas também, até que ficaram menos conhecidas porque não estiveram no filme ou no documentário, talvez no livro sim, né? Porque livro geralmente conta a história de forma mais ampla, mas tem uma história também que você se passou pelo guitarrista da banda Engenheiros do Havaí. Como é que foi isso?
Foi. Isso aí foi em Curitiba, estava tendo um show do Engenheiros do Havaí, e eu fui, e acabei, o produtor que estava fazendo o show era uma pessoa conhecida, eu acabei tendo acesso ao camarim do Engenheiros, fiquei lá com o pessoal, e logo depois do show, o Humberto Gessinger, que é o vocalista, ele sempre ia pro hotel, e a banda queria passear, queria dar uma volta na noite. E aí nós fomos dar uma volta na noite e tal, etc. E o guitarrista também não tinha ido. E aí eu me passei por guitarra. Daí eu gostei dessa história e fui para Balneário Camboriú e fiquei hospedado lá como se fosse o guitarrista do Engenheiros do Havaí. Aí acabei comprando uma cobertura lá, é, como sendo o guitarrista do Engenheiros do Havaí, foi aí que deu veracidade na história também, né? Comprei a cobertura, mas não paguei. Pois é, você, pelo que você está me contando, você conseguiu viver com essas identidades que você assumia, uma vida de luxo, né? Você contava aí, inclusive, quando surgiu a história do Henrique Constantino, que não foi a sua, a sua intenção inicial e acabou acontecendo, você já estava com uma outra identidade de Juliano de Souza, seu nome é Marcelo. Você estava já em um hotel de luxo, um hotel 5 estrelas. As histórias meio que iam emendando uma na outra, e como é que você conseguia tirar vantagem a partir delas? Ganhar dinheiro mesmo, por exemplo. Então, na verdade eu não ganhava dinheiro disso, né? Eu ganhava dinheiro de outras coisas que eu fazia, né? De outras atividades também no mundo do crime, mas que não essa. As identidades realmente eram para cobrir o fato de que eu não podia usar a minha identidade que eu já estava procurado. Assim como o Juliano depois ficou procurado, assim como o Marco Aurélio depois ficou procurado. Então eu ia usando aquela identidade até que ela queimasse, né? Até que a polícia descobrisse que aquela pessoa se tratava do Marcelo. E aí, daí para frente que eu fazia tudo acontecer. E as situações, o Fernando, elas iam acontecendo, oportunidade, né? A ocasião fazia o ladrão. E eu tava indo bem por aí. Vivia um dia de cada vez. Pois é, e você falou que você também tinha outras atividades no mundo do crime que era o que você tirava dinheiro. Você pode falar pra gente algo que você pode falar, o que é que você fazia Público, além de assumir a identidade de outras pessoas? É notório, isso é público. Né? Eu fui preso por isso, respondi por isso, mas eu era piloto de avião, eu voava para cartéis, voava para contrabando, daí que eu tirava o dinheiro. Certo. E aí você teve também dentro dessas identidades que você viveu, a gente tem aqui, por exemplo, oficial de exército e líder do PCC, quer dizer, dois extremos. Conta um pouquinho pra gente essas duas histórias e como foi que isso se desencadeou também. Essa, inclusive, que se refere a essa facção, ela não foi bem essa história, né? Eu estava num presídio, estava tendo uma rebelião, e tinham membros do PCC lá e tinham membros do Comando Vermelho, né? E dentro dessa rebelião não tinha ninguém para negociar com a polícia, né? E aí eles me nomearam o porta-voz deles, né? Para fazer a negociação. E a gente fez a negociação com o BOP lá, acabou tudo bem, ninguém se machucou, não teve invasão, não teve nem quebra-quebra, acabou se resolvendo a história, né? E a do Exército é quando eu estava no Exército, né? Estava no Exército e odiava ter que estar no Exército naquela época. E aí me passei por oficial do Exército e vendi as motos da PR. Pois é, rapaz, é muita história e aí aqui no estúdio, né, a gente não tá, essa entrevista não é em vídeo, mas aí todo mundo vira uma chuva de perguntas, todo mundo querendo saber de uma coisa, porque sua história é realmente muito curiosa. Você falou que como piloto, né, voava para cartéis de tráfico de drogas. Alguém, o Dilson Barbosa falou aqui, chegou a ter alguma relação com o pessoal do Pablo Escobar, porque é uma história que chama a atenção também, né? Porque era tudo via aérea e quem acompanhou a própria série Narcos viu, né? Que muita coisa acontecia via malha aérea. Chegou a ter algo nesse sentido o pessoal da Colômbia, algo do tipo? Não com ele, mas assim, já com os substitutos dele. Tive negociação sim com eles.
mas não com o mesmo cartel, mas ele já não estava, ele já tinha morrido já. Pois é, olha que a gente já falou aqui dessa questão sua, né, como piloto. A gente já falou aqui da própria situação do Henrique Constantino, né, que você se passou por ele. A gente falou de oficial do Exército, de líder do PCC. Você tem alguma história, né, dessas aí todas que a gente falou, ou até que a gente não tenha citado, que você coloca como a grande história, talvez o grande golpe que você tenha praticado no livro? E que esteja no livro também? Então, agora com esse relançamento do livro, porque esse livro ele já foi lançado, né, paralelo ao filme, acabou virando best-seller, vendeu todas as edições, esgotou, e agora nós estamos fazendo esse relançamento. Então, assim, eu acho que o grande golpe da minha vida agora foi realmente ter usado essas identidades, né? Queira ou não, acabei fazendo uma fama, ganhando dinheiro com todas essas histórias, né? Ganho até hoje, eu tenho direitos autorais, tenho direitos sobre tanto filme como documentário, livro. E eu acho que a grande sacada foi essa, né? Hoje eu dou palestras, presto consultoria antifraude para bancos, para empresa, dou palestras sobre persuasão em técnica de vendas, enfim. Então hoje eu tenho uma vida totalmente íntegra, né? Mas essas histórias fizeram todas partes do meu passado. Talvez o grande golpe seja o que vai sair no próximo livro. Aí a pessoa vai ver no livro lá e vai sentir o que aconteceu realmente, fora essas que estão conhecidas aí. E em todo esse tempo, e aí tanto em relação à própria questão de voar para os cartéis, como também da troca de identidade, o pessoal colocou aqui, você chegou a enrolar o DA também, como é que foi isso? O DEA americano, sim. Justamente nessa época, né, que eu voava, né, eu sempre procurava estar um passo à frente deles, tanto para preservar minha liberdade quanto para preservar minha vida, né? Eles não derrubarem o avião e etc. Então teve alguns episódios aí que acabei enganando eles. Tanto que o meu nome ainda consta na lista deles lá, por isso que eu não posso deixar o país ainda dar uma voltinha aí para fora. Pois é, você falou da sua vida hoje, é justamente isso que eu ia perguntar. Você cumpriu sua pena, como é que está a sua vida hoje em relação a... Você tem essa restrição de deixar o país, você ainda cumpre algum tipo de pena incondicional, algo do tipo, ou você já pagou sua conta com a justiça? Não, já paguei. Tem ainda uma condicional, um final de condicional, mas totalmente tranquila. E sim, a restrição, eu não tenho restrição de deixar o país. Se pedir autorização, eu poderia ir sem problema, uma viagem para a Itália, para os Estados Unidos, para onde eu quisesse. O fato é que eu não vou porque justamente meu nome ainda consta nessa lista de pessoas que o DEA tem interesse, e aí, obviamente, não arriscaria. Também igual o Paulo Maluf, assim, não posso dar um pulinho ali fora. Pois é, e hoje você vive esse outro lado, de prestar consultorias a bancos, ajudar em esquemas antifraude. Como é que é isso, essa nova fase da sua vida? Fala um pouco pra gente de que forma que você está desempenhando esse papel agora. Na verdade, desde 2014, né, eu já venho fazendo isso. Desde o do tempo que eu saí já em regime semiaberto, eu já saí praticamente com a empresa de consultoria já montada, e aí eu presto tanto para empresas como para lojas, grandes lojas de departamento, bancos, consultoria de estratégia de produção de marca. Uma gama grande aí de coisas que a minha empresa de consultoria faz. Bom, e pegando isso como ponto de partida, que tipo de dica que você poderia deixar para as pessoas para evitarem cair em golpes, já que você faz isso profissionalmente hoje e vive os dois lados, já viveu os dois lados da moeda, né? De quem praticou crimes de estelionato e hoje combate esses crimes, ajuda a combater esses crimes ou pelo menos a prevenir que eles aconteçam. Que tipo de dica você dá para as pessoas nesse sentido? Como evitar cair um golpe, por exemplo? A gente vive hoje um momento de muitos golpes, inclusive online, via WhatsApp. A gente sabe que tem muitas modalidades nos dias de hoje.
Na verdade, assim, Fernando, hoje a tecnologia ela trouxe vários benefícios, né, para a sociedade, mas ela trouxe malefícios também. Nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, você pode ter certeza que alguém está entrando num golpe digital, né? São vários, né? E às vezes a pessoa nem sabe. Às vezes a pessoa está sofrendo um golpe e ela não está nem ciente. Hoje em dia eles não precisam, nas várias modalidades que existem de golpes aí, não precisa nem estar falando com a pessoa, basta ter os dados, né? Eu acho que o compartilhamento de dados é uma coisa extremamente complexa, né? As pessoas, tem até aquela propaganda aí de um banco aí que a pessoa, né, se assusta, que o cara chega e fala o RG e a placa do carro, o endereço, etc. Esse tipo de informação na mão errada, ela é uma informação que vai trazer certamente uma dor de cabeça, né? É lógico que hoje as ferramentas também permitem saber que se tratou de um golpe, né? Não seria, não iria lesar a pessoa a ponto de sujar o nome dela, né? É uma coisa que é simples de se resolver. Mas a principal dica que eu dou são alguns ditados antigos, tá, Fernanda? Então, por exemplo, aquele quando é esmola demais, o santo desconfia, né? Acho que é uma grande jogada. Aquele olho grande não entra na China, né? Porque se você crescer o olho numa coisa, você já se torna 50% mais apto a tomar um golpe, né? Ninguém vai te dar uma moeda para receber duas, isso não existe, né? Essa matemática não fecha. E a principal coisa é você sempre manter os seus dados intactos, né? Tomar cuidado aí nessas plataformas de aplicativo, onde você digita o cartão, onde você digita teu nome, onde você coloca todos os seus dados. Esses dados, eles não são seguros, né? Uma vez que está na rede, esse dado ele pode ser compartilhado a qualquer momento. Bom, pra gente encerrar, a gente contou, né, de histórias e acredito que tem muito mais, a gente não tenha falado talvez da ponta do iceberg, você mesmo disse, né, que talvez uma estimativa de mais ou menos 30 identidades que você teria assumido, a justiça reconheceu 16, entre outras questões, né, também no próprio mundo do crime. E eu queria encerrar esse papo falando sobre isso, porque você viveu o lado da prática dos crimes e depois de pagar a sua conta com a justiça também, você ficou um bom tempo preso por conta dos crimes praticados. Para você, de alguma forma, o crime compensou, Marcelo? Assim, Fernando, compensar não, porque assim, esse tempo que eu perdi da minha vida, né, esse tempo que você fica preso, é um tempo que você perde, né, você vegeta. Eu acabei tirando um pouco mais de proveito, porque escrevi um livro dentro da cadeia, acabei fazendo coisas que de alguma forma me mantiveram bem, né? Mas não, compensar não compensa não. Às vezes as pessoas me perguntam, você se arrepende do que você fez? Eu me arrependo das oportunidades que eu perdi, né? Nesse tempo. Eu tive muita oportunidade, eu conheci muita gente que se eu tivesse realmente bem, né? Se tivesse correto, se eu tivesse não fosse uma identidade falsa, eu poderia estar perto dessas pessoas e ter me tornado uma pessoa bem-sucedida em outro campo. Essas oportunidades, sim, eu me arrependo de ter perdido, né? Mas eu não faria nada de novo, né? Não faria nada do que eu fiz de novo. Não recomendo também. É engraçado que, assim, depois que saiu o livro, depois que saiu o documentário, depois que saiu o filme, nas palestras que eu vou por aí, eu encontro vários Marcelos por aí, né? Às vezes as pessoas chegam e falam, Marcelo, eu fiz igual você, só que foi diferente. Então, se encontra, às vezes, aquela pequena mentira, né? O cara vai numa balada e para conquistar uma menina, para ter mais coisa, ele fala que é, por exemplo, um médico e, na verdade, ele não é, né? Fala que é um advogado e não é. Então, são várias pessoas que eu já conheci por aí que de alguma forma contaram uma mentira e se passaram por alguém sem ser, né? Quanto à questão aí dos estelionatários mais famosos do Brasil, isso eu já perdi há muito tempo pro pessoal do Mensalão, né? Esses aí ganharam o troféu, né? Esses aí já fizeram pior que eu. Então, a dica é essa mesmo, sabe?
seja quem você é, faça por onde para que as coisas aconteçam para você. E é bola para frente, trabalhar que o mundo está aí. Na sua visão, existem traços de personalidade de um estelionatário? Você, mais uma vez, né, que viveu os dois lados da moeda, que hoje ajuda a combater, mas que já praticou, você consegue enxergar, você olha a pessoa, aquele ali tem uma tendência, você consegue identificar isso? Ah, sim, sim. Isso é uma das coisas que eu digo que eu sou expert, né? Se perguntarem para mim, Marcelo, no que você é melhor na tua vida hoje? É fazer justamente a leitura de perfil da pessoa. Né? Desde se a pessoa tem capacidade para trabalhar no setor de vendas, se a pessoa tem capacidade para desempenhar um tipo de função, se a pessoa vai ser... o perfil é muito fácil de se ler. Né? Depois que você começa a conhecer, eu conheço ser humano. Né? Eu acho que o meu maior conhecimento hoje é ser humano. Então, eu já sei o que aquela pessoa vai fazer ou deixar de fazer em determinada função, numa leitura rápida de perfil. E você acha que isso é algo alcançável para qualquer pessoa também? Descobrir, se precaver, né, de possíveis estelionatários. A gente falou de práticas, mas assim, de traços de personalidade. O que é que você enxerga, por exemplo, que em uma rápida conversa a pessoa pode perceber que ali a pessoa tem uma tendência de estelionatário ou que tem uma tendência de querer te enganar de alguma forma? Não só de estelionatário, de falsário, né? Enfim, dá para identificar sim, Fernando, não é difícil, tá? Mas cada caso é um caso, né? Depende de como é a pessoa, qual é o tipo de abordagem, como que seria isso. Eu vou até tentar agora, me pediram bastante isso, até vou deixar aí, se me permitir, o nosso Insta aí, que é a página oficial, é Marcelo Vips Oficial. A gente vai colocar uns vídeos lá de autoajuda aí para esse pessoal, para tentar se precaver um pouco de cair em armadilhas aí. E as principais armadilhas que estão vindo por aí, né? Que são as eleições também, né? Essa aí é a das principais que tem que se tomar cuidado. Pois é, tá chegando aí as eleições. Marcelo Nascimento da Rocha, eu quero agradecer a disponibilidade de falar conosco. Que bom que você optou agora por tomar um caminho inverso, né? De combater também, de alguma forma, o mundo do crime, combater o crime de alguma forma e ajudar empresas, organizações a se precaverem de possíveis golpes. Dizer que a nova edição de VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso, né, já está disponível. Aliás, amanhã vai ter o lançamento, né? Você já disse que vai ter outro livro aí também. Então, eu quero agradecer. E quando tiver outro livro também, vamos mantendo contato aí com a nossa produção. Vai ser muito bom a gente voltar a falar contigo também, falar sobre esse novo livro que você está preparando. É muito bom falar contigo. Quero agradecer. Um forte abraço. Eu que agradeço a todos os ouvintes aí da Princesa FM. Um abraço para todos vocês aí no estúdio. Lembrando, mais uma vez, a gente vai postar os vídeos aí na página oficial, que é Marcelo Vips Oficial. Então, quem quiser, adiciona lá. E um abraço grande aí para todo o povo baiano aí de Feira de Santana. Espero em breve voltar para aí. Tá bom? Fiquem bem, obrigado a vocês pela oportunidade de estar falando com vocês também. Valeu, conversamos então com